Em Alexandria havia uma imensa biblioteca associada a um instituto de pesquisa no qual trabalhavam as mentes mais brilhantes do mundo antigo. Se eu pudesse viajar ao passado, este seria o lugar que visitaria. A Biblioteca de Alexandria em seu auge, cerca de 2000 anos atrás. Aqui, de certo modo, foi onde começou o caminho que nos levaria ao espaço. Todo o conhecimento do mundo antigo esteve um dia entre estas paredes de mármore. Esta biblioteca foi a fortaleza da consciência humana, um farol em nossa jornada às estrelas. E o que eles estudavam? Eles estudavam de tudo, o cosmos inteiro. Mas o tesouro da biblioteca, consagrado ao deus Serapis, era sua coleção de livros. Os organizadores da biblioteca varreram diversas culturas e línguas do mundo, à procura de livros. Eles mandavam agentes ao exterior para comprar bibliotecas inteiras. Navios comerciais que aportavam em Alexandria eram vasculhados pela polícia, não à procura de contrabando, mas à procura de livros. Os pergaminhos eram pegos emprestados, copiados e devolvidos aos seus donos. Até serem estudados, esses pergaminhos eram guardados em grandes pilhas sob a simples denominação de livros dos navios. É difícil dar um número certo, mas parece que em seu auge, a biblioteca chegou a ter 1 milhão de pergaminhos. E o que aconteceu com tudo isto? A civilização clássica que criou tudo isto se desintegrou. A própria biblioteca foi destruída, sobrando apenas uma pequena fração dos trabalhos escritos, a maior parte na forma de patéticos fragmentos. Nós sabemos que existiu aqui um livro do astrônomo chamado Aristarco de Samos, o qual parece ter proposto que a Terra é apenas um dos planetas a orbitar o Sol, assim como os outros, e que as estrelas estão a enormes distâncias. Tudo absolutamente correto, mas nós tivemos que esperar quase 2000 anos para que estes fatos fossem redescobertos. Como eu gostaria de ter lido este livro, para saber como Aristarco conseguiu descobrir isto. Mas ele não existe mais. Se nós multiplicarmos a sensação de perda desta obra de Aristarco por 100.000 vezes, nós começaríamos a ter uma real apreciação da grandeza das conquistas desta civilização clássica e da tragédia de sua destruição. Agora, por que estamos a divagar sobre uma biblioteca que existiu em Alexandria há cerca de 2000 anos atrás? Porque foi onde e quando, pela primeira vez, nós humanos reunimos de maneira séria e sistemática todo o conhecimento do mundo. Deixe-me contar sobre o final, que é também a história sobre a última cientista que trabalhou neste lugar, a matemática, astrônoma, física e líder da escola filosófica neoplatônica em Alexandria, uma gama de conquistas extraordinárias para qualquer indivíduo de qualquer época. Seu nome era Hipácia. Ela nasceu nesta cidade no ano de 378 d.C., época em que as mulheres essencialmente não tinham opções. Elas eram consideradas propriedades, porém Hipácia foi capaz de se mover livremente por domínios tradicionalmente masculinos. Por todos os relatos, ela era muito bela, e embora tivesse muitos pretendentes, não se mostrava interessada em casamento. A Alexandria, da época de Hipácia, há muito tempo sob domínio romano, era uma cidade conflituosa. A escravidão, o câncer do mundo antigo, tinha extraído deste mundo sua vitalidade. A igreja cristã estava crescendo, consolidando seu poder e tentando erradicar a influência da cultura pagã. Hipácia ficou no foco, no epicentro do conflito entre forças sociais poderosas. Cirilo, o bispo de Alexandria, a detestava, em parte porque ela mantinha uma íntima amizade com o governador romano, mas também porque ela simbolizava a ciência e o aprendizado, o que a igreja,
em seus primórdios, identificava como paganismo. Mesmo correndo grande perigo, Hipácia continuou a lecionar e a publicar, até que, no ano 415 d.C., a caminho de seu trabalho, ela foi atacada por uma multidão de cristãos fanáticos seguidores de Cirilo, arrastada por uma carruagem até uma igreja, onde foi despida, apedrejada e esfolada com conchas de abalone. Seus restos mortais foram queimados, seus trabalhos destruídos e seu nome esquecido. Cirilo foi feito santo. O restante da biblioteca foi destruído um ano após a morte de Hipácia. É como se toda uma civilização tivesse sofrido uma cirurgia cerebral radical auto-infligida para que a maioria de suas memórias, descobertas, ideias e paixões fossem irreversivelmente eliminadas. A história está cheia de pessoas que, por medo, ou ignorância, ou sede de poder, destruíram tesouros de valor imensurável. Tesouros que, na verdade, pertenciam a todos. Não podemos deixar que isto ocorra novamente. We were, at long last, beginning to find our true bearings in the cosmos. The scientists of antiquity took the first and most important steps in that direction before their civilization fell apart. But after the Dark Ages, it was by and large the rediscovery of the works of these scholars, done here, that made the Renaissance possible and thereby powerfully influenced our own culture. When in the 15th century Europe was at last ready to awaken from its long sleep, it picked up some of the tools, the books, and the concepts laid down here more than 1,000 years before. No século XVI, as ideias de Aristarco, há muito esquecidas, foram redescobertas. Johannes Kepler construiu modelos elaborados para demonstrar o arranjo e o movimento dos planetas, o relógio dos céus. Suas principais ferramentas científicas foram a matemática da Biblioteca de Alexandria e um respeito inabalável aos fatos, por mais inquietantes que eles fossem. 70 anos depois, o universo centrado no Sol, de Aristarco e Copérnico, foi largamente aceito na Europa do Iluminismo. Surgiu a ideia de que os planetas eram mundos regidos por leis naturais e a especulação científica virou-se para o movimento das estrelas. O relógio do céu foi então imitado pelos relojoeiros da Terra. A marcação precisa do tempo permitiu as grandes viagens de exploração e descoberta que ligou toda a Terra. Esse foi um tempo no qual a liberdade de pensamento foi novamente valorizada. "250 anos depois, a Terra foi totalmente explorada e os novos aventureiros olharam para os planetas e para as estrelas. As galáxias foram reconhecidas como grandes agregados de estrelas, universos ilhados, milhões de anos-luz de distância. No século XX, os astrônomos começaram a medir a velocidade das galáxias distantes. Eles descobriram que as galáxias estão se afastando umas das outras. Para a surpresa de todos, o universo inteiro está se expandindo. Nós começamos a sondar a verdadeira profundeza do tempo e do espaço. O longo empreendimento coletivo, que chamamos ciência, nos revelou um universo com cerca de 15 bilhões de anos. Nós, na Terra, apenas acabamos de despertar para o imenso oceano de espaço e tempo do qual emergimos. Nós somos o legado de 15 bilhões de anos de evolução cósmica. Nós temos que escolher. Podemos melhorar a vida e aumentar nosso conhecimento a respeito do universo, ou desperdiçar nossa herança cósmica de 15 bilhões de anos em uma autodestruição sem sentido. O que acontecerá no primeiro segundo do próximo ano cósmico dependerá do que fizermos aqui e agora, com nossa inteligência e nosso conhecimento.